Amados, graça e paz, amém? Nós estamos aqui no templo da Igreja Batista Povo de Deus, da rua Tremembés, bairro Pindorama, nessa linda cidade de Parnaíba. E olha, como eu estava dizendo há poucos instantes para a igreja, essa mensagem eu considero ela interessante. Certamente ela vai ser pesada em um momento, mas muito importante a gente ouvir para a nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo dias assim muito delicados, correto? Não é somente por causa da pandemia que nós tivemos uma situação delicada no mundo inteiro que afetou a fé de alguns, a membresia de muitas igrejas, a frequência, e por que não dizer a vida das igrejas de um modo geral. E também nós estamos vivendo dias assim de muitas heresias, de muitos conceitos, filosofias, seitas. Portanto, nós vamos pregar esse tema aí que os irmãos estão vendo. Não faça isso com a igreja. Não faça isso com a igreja. E quando eu estava digitando essa mensagem, eu lembrei que muito do que nós vamos falar aqui, em uma mensagem e outra, nós já mencionamos o que nós vamos falar aqui. Mas nós vamos, de uma forma coordenada, juntar algumas coisas que nós já falamos numa mensagem e outra, e apresentar para os irmãos 5 erros que são frequentemente praticados em relação à igreja. Certo? O nosso assunto de hoje, o tema Não Faça Isso com a Igreja, se refere a 5 erros que são frequentemente praticados em relação à igreja. E essa mensagem, ela serve de advertência e alerta, advertência, alerta, para os que estão dentro da igreja e bem como para os que estão fora dela. Porque os que estão dentro devem ouvir para jamais sair. E os que estão fora devem ouvir o que nós vamos falar agora e que voltem o mais depressa possível. Como eu disse, estamos vivendo os dias assim muito delicados em relação à fé, à vida cristã, à igreja, à espiritualidade. E tem coisas que a gente se priva de falar porque pode gerar uma onda de comentários assim e a gente não ter tempo de explicar. Mas eu estou dizendo, estou afirmando, eu sei que você também sabe, que nós estamos vivendo dias complicados. Politicamente falando, na economia, espiritualmente falando. Então, esses dias, eles afetam, essa situação afeta, com certeza, todos. E eu quero apresentar para vocês agora esses 5 erros que jamais você deve cometer. E se porventura você tiver cometido algum desses erros ou esteja vivendo na realidade de um desses erros, eu quero dizer para você se arrepender e voltar o mais depressa possível para os caminhos do Senhor. Aproveito para lhe pedir para você se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com outras pessoas, tá? Porque vai trazer edificação. Vamos lá. O primeiro erro que as pessoas podem cometer em relação à igreja ou o cristianismo, a fé em Cristo Jesus. Olha aí, O primeiro erro é querer ser cristão sem nunca ter nascido de novo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículos de 3 a 5. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe o verbo ver. Perguntou-lhe Nicodemos, verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus acrescenta o nascimento da água e agora do Espírito, né? Ele fala também, novamente, e ele diz que não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus amplia o que ele falou no versículo 3. Tá? E aí, meus amados irmãos, esse texto certamente ele é um texto muito conhecido e ele é um texto basilar para as nossas convicções cristãs quando o assunto é novo nascimento ou conversão em Cristo, a Cristo. E eu lhe pergunto, você acha que esse erro ele é raro ou comum? Porque há erros que são muito difíceis de serem cometidos. Mas esse erro aqui, meus amados irmãos, ele é um erro comum. Nós não podemos achar que esse erro de a pessoa querer ser um cristão sem nunca ter nascido de novo é uma coisa difícil. Aí onde nós nos enganamos. Há muitas pessoas que são batizadas, membros de igreja, escuta isso, por isso a gente vê algumas coisas, meus irmãos, que a gente tem até nojo, porque não são nascidas de novo. São pessoas que nunca foram transformadas pelo poder do Evangelho, mas elas elas acham que são cristãs, elas acreditam que até são cristãs, mas nunca nasceram de novo. E eu trago uma experiência da minha igreja, lá no Maranhão, onde eu nasci em Cristo Jesus, de uma senhora que frequentou a igreja por mais de 30 anos. E depois desse tempo todo na igreja, um dia ela pega o microfone, chega à frente e diz, chorando no meio de toda a igreja, irmãos, eu não era crente, eu nunca nasci de novo, mas agora eu estou. E ela fez aquilo ali em muito choro. A igreja toda ficou emocionada quando ela falou aquilo publicamente. Olha, eu estava aqui, eu me dizia crente, eu me declarava cristã, eu sou membro dessa igreja há tantos anos, mas eu nunca nasci de novo, antes estou nascendo de novo agora, entregando a minha vida completamente a Jesus. Olha, não se engane, isso faz parte da maturidade cristã. Quando é que nós acreditamos que alguém chega a um nível de maturidade? É quando ele entende essas coisas, quando ele vai entendendo. Jesus não disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É um erro comum. Pessoas querer ser cristã ou cristãos, pessoas, homens e mulheres, mas nunca experimentaram o novo nascimento. Eu escrevi algumas coisas aqui, e algumas vezes eu erro porque eu escrevo, mas na hora da pregação costumo passar por cima. Eu posso disponibilizar esse texto para você, que está nos assistindo pelo YouTube, e os amados irmãos aqui da igreja, certamente, eu tenho interesse de você ter esse texto na sua casa. Porque vamos citar algumas frases aí, né? Não dá para memorizar, então se você tem, pode, com mais calma, lendo, vai memorizando. Deixa eu ler aqui algumas coisas. Ó. Cristão não é só a pessoa que acredita em Cristo, mas quem nasceu espiritualmente de novo, ou em Cristo. A experiência da conversão e do novo nascimento é uma mudança de vida e não deve ser confundido com o convencimento de pecado. A pessoa se convenceu que é pecadora. A pessoa está convencida de que ela é pecadora. Será que isso já é a conversão? Não. O convencimento de pecado não é conversão. Com a fé em Jesus, a pessoa tem fé em Jesus. Será que isso é conversão? É novo nascimento? Será que isso é conversão? A pessoa acredita em Jesus. Não confunda. Outra coisa,
com o batismo. E aí eu junto. E adesão à igreja. Porque pelo batismo você está aderindo à igreja. Você faz parte da igreja. A pessoa é batizada, automaticamente ela se torna membro da igreja. Então, vamos imaginar que uma pessoa passe por tudo isso. Ela se convenceu de que é pecado, que tem pecado, é pecadora. Ela tem fé em Jesus. Ela foi batizada e se tornou membro da igreja. Será que isso já é o suficiente para a gente acreditar que ela nasceu de novo? Os irmãos sabem que isso, a conversão é muito mais do que isso. A conversão é muito mais do que essas 4 coisas que eu citei. Vamos avançar. Todos esses elementos que eu acabo de citar, no caso 4, são parte do processo da conversão e novo nascimento. Mas o novo nascimento em si é mudança de vida. Como é que nós sabemos que uma pessoa nasceu de novo? É pela mudança dela. Olha que coisa, irmãos. Não é pelo fato dela crer. Não é pelo fato até dela aceitar o batismo, mas é pela mudança dela. Quem pode dizer amém? O cristão é a pessoa que entregou sua vida ao senhorio de Cristo, aceitando como seu Senhor e Salvador de sua alma. Olha aí que conceito. Eu lhe pergunto, você entende esse conceito do que é ser cristão? Lá em cima a gente já disse que ser cristão não é só se convencer do pecado, conversão não é só se convencer do pecado, crer em Jesus e tal. Aqui eu estou dando o conceito, O cristão é a pessoa que entregou sua vida ao senhorio de Cristo, aceitando como Senhor e Salvador da sua alma. E aí, pessoal, tem gente que questiona essa expressão. Quem quer aceitar Jesus? Eu não sei se você já viu alguém criticando. Ora, a gente não deve fazer isso, irmãos, mas eu vou lhe dizer por quê. Olha, irmão, eu tenho que crer e recebê-lo em minha vida. Pedir para que ele entre na minha vida e controle a minha vida. Olha que coisa. Eu aceito, Senhor. Eu me rendo. A ideia aqui é você dizer, olha, eu te aceito, eu te recebo, eu te convido, entra na minha vida e seja o Senhor. E a palavra Senhor quer dizer dono, líder, chefe, aquele que dirige. Olha, meus irmãos, é possível que alguém se convença do pecado, tenha fé em Jesus, seja batizado, seja membro da igreja, mas quem domina a vida dele é ele mesmo, e não Cristo. Entendeu agora? Clareou? A pessoa está dentro de uma igreja, mas quem manda na vida dela não é Jesus, é ela. É ela mesma. Ela diz, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não aceito, eu quero viver desse jeito, e tal, e tal. Isso para mim não é pecado, isso aqui para mim não está certo. E ela continua agindo como se ela fosse a dona da vida dela ainda. E de fato ela é, porque ela nunca deu para Jesus, não é? Ela continua sendo mesmo a dona da vida dela, porque de fato e de verdade ela nunca entregou a vida dela para Jesus. Porque o discípulo, irmãos, ele é alguém que diz assim, eu não tenho mais vontade. Olha, eu morri para o mundo. Agora seja feita a vontade do Senhor e não a minha, e etc. Vamos continuar. Cristianismo não é só uma crença em Deus e em Jesus, mas é um estilo de vida, olha aí essa expressão, um estilo de vida que combina a fé em Cristo, amor a Deus, esperança na volta de Cristo, santificação e obediência à palavra de Deus. Você juntou aí? Quantos elementos? Combina a fé em Cristo, amor a Deus, esperança em Cristo, quer dizer, na sua volta, santificação, uma vida de santidade e obediência, a esse livro sagrado. Combinou essas 5 coisas? Você tem o cristianismo autêntico. Você tem um cristianismo autêntico. Vamos dizer que falte uma dessas coisas. Não é cristianismo, porque faltou, todos aqui são essenciais. Por exemplo, eu até defendo que eu preciso ter fé em Cristo, mas eu não tenho esperança em Cristo,
não leva uma vida de santificação e nem obedece a palavra de Deus. Ou falta um deles aqui, como eu falei. Não é cristianismo. Não está correto. Olha aqui uma coisa. Escute bem. A pessoa pode até fazer parte da igreja e ser um obreiro da obra de Deus, mas se não nascer de novo, Jesus disse, jamais será salvo. Sabe por quê? Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu faço questão da gente ler esse texto. Ele é um pouco longo, mas nós vamos pular alguns versículos, mas é Mateus 7, de 15 a 23. Por gentileza, rapidamente, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Viu? Olha, analise essa mensagem. Mande para alguém que porventura você conheça, que esteja desviado, fora da igreja, dos caminhos do Senhor. Ore por essa pessoa, estimule ela a ouvir essa mensagem. Olha o que diz Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ou apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, esse versículo aqui, ou esse texto, ele é muito rico. Então fica claro que não é pelo fato de eu fazer a obra de Deus. Vamos dizer que eu esteja falando, você que me ouve, você que está me assistindo aqui na igreja ou onde você estiver, pastor, eu tenho inclusive fé de expulsar demônios. Eu oro por pessoas doentes. Eu prego, inclusive, a palavra de Deus. Irmão, olha, meu amigo, isso não garante que você é salvo. Olha que coisa. Diga se eu estou errado baseado nesse texto. Uma pessoa que prega, uma pessoa que ora por um doente, uma pessoa até que expulsa um demônio de alguém. Irmãos, isso não é a certeza e a prova de que aquela pessoa é salva. Está aqui. Olha, amados irmãos, Jesus diz algo aqui muito interessante. Ele diz, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou melhor, no início do 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Você sabe o que quer dizer o verbo conhecer na Bíblia? Você lembra? Nós já falamos várias vezes. O que significa o verbo conhecer na Bíblia? Intimidade, relacionamento. E como eu estou sendo gravado, eu vou me limitar no sentido mais literal do verbo conhecer. Mas eu sei que você está entendendo. Verbo conhecer na Bíblia é diferente de saber. Verbo conhecer na Bíblia dá a ideia de relacionamento, de intimidade. E Jesus está dizendo, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço, ou eu nunca vos conheci. E um certo teólogo brasileiro disse o seguinte, que no grego está escrito, o sentido é esse, eu nunca te vi nascer. Porque a mãe, quando o bebê nasce, ela segura no colo. Os pais vê o bebê nascer. Entende agora o que eu estou dizendo? Eu nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca te peguei no colo. Eu nunca estive perto de você. Você nunca esteve perto de mim. Eu não te conheço. Então está aí, ó. Querer ser cristão e nunca ter nascido de novo. É um grande erro. Então está aqui a prova. Eu nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca te vi nascer. De onde tu vem, rapaz? Quem é você? Quem é você? Você pensa que eu te conheço? Senhor, mas eu fiz orações na rua. Senhor, eu preguei. Olha, Senhor, eu até frequentava a igreja na rua tal, no bairro tal. Mas, criatura, eu nunca te vi nascer. Eu nunca te conheci. A ideia do novo nascimento, né? Então, pessoal, é muito rico a palavra de Deus. E aí,
ele fala aqui os praticais de iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Eu sempre falo isso. Hein? Você lembra o que significa a palavra iniquidade? Iniquidade é pecado. Mas é o pecado gostoso. Nunca esqueça isso. Tem aquele pecado, meus irmãos, que a pessoa comete, mas ela é um acidente na vida dela, e ela se arrepende, e ela deixa aquele pecado, e para ela é uma coisa de louco aquele pecado, e ela chora, e ela abandona aquele pecado. Mas tem aquele pecado que para ela é gostoso. Ela, além de continuar pecando, ela não acha que está errado. Olha que coisa. É isso que é iniquidade. Nunca esqueça desse conceito. Por isso que é bom até a gente estar falando sempre, para que você... Iniquidade é o pecado gostoso, é o pecado que você faz parte da tua vida. E ai daquele que tocar nesse pecado. Não. Isso não é pecado, não. Eu defendo que não é pecado e tal. Olha, eu gosto, eu vou viver assim, eu quero esse estilo de vida para mim. E é um estilo pecaminoso. Então, a iniquidade. Agora vamos avançar o passo. Porque tem hora que a gente fica preso mais num ponto do que em outro, né? Olha agora uma outra coisa que eu quero ler. Cremos que boa parte dos problemas dentro das igrejas, a causa é a falta de novo nascimento nos seus membros. Como darão os verdadeiros frutos se eles nunca nasceram de novo? Me diga. E eu vou bater nessa tecla. Por como a gente vai esperar que alguém mude? Como nós vamos esperar que alguém obedeça a Bíblia de fato se ela nunca nasceu de novo? Vai continuar dando problema. Vai ser difícil lidar com ele ou com ela. Ela vai ser carga torta. Ela vai dar escândalo. Ela vai fazer coisas erradas. Sabe por quê? Porque ela nunca nasceu de novo. Ela nunca nasceu de novo. Agora, essa frase não é minha, mas eu quero citá-la. Daí eu querer dizer para você que eu quero que você tenha esse texto. Ó, para você ver todas as frases que eu vou citar hoje. Muitos na igreja são como Simão Cirineu. Carregam a cruz, mas não morrem nela. Um dia um homem carregou a cruz de Cristo, mas ele não morreu nela. Ele só carregou, ele só ajudou. Irmãos, tem gente que eles até ajudam a igreja. E aparentemente eles entregam dízimo, eles dão oferta, eles ajudam, eles trabalham para Deus. Como nós vimos aqui no texto de Mateus 7. Eles fazem alguma coisa para Deus, irmãos. Mas eles nunca morreram na cruz. Eles nunca morreram para o mundo e para o pecado. É como Simão Cirineu, que carregou a cruz, mas não foi crucificado nela. Nós temos que morrer, irmãos. E um dia desse, um pastor disse assim, ó, você tem que morrer todos os dias. Você tem que se dirigir até a cruz de Cristo e dizer, Senhor, eu estou morrendo para o mundo, para o pecado e etc. Nós temos que fazer isso. Agora vamos ver o segundo erro. Bora ver o segundo erro que nós podemos cometer. Eu creio que o maior ponto era esse. Agora eu vou ser bem rápido. Pronto? Está aí o segundo erro? Olha aí, ó. Fazer parte da igreja por alguma das seguintes razões e não por ser de fato um cristão, né? Olha aí, ó. Por alguma dessas razões. Seguinte, pode passar. Agora vem o slide das 4 situações. Está aí? As 4 situações. Muito bem. Essa letra A aí, meus irmãos, o que você me diz também? Você pensa que eu estou jogando conversa fora aqui? Tem muita gente, irmãos, que procura a igreja por interesse financeiro. Isso não... Se a gente fechar os olhos para isso, nós estamos agindo como crianças, como inocentes, ou pessoas que estão se fazendo, né, de cega. Porque, irmãos, isso aqui é uma realidade, irmãos.
seja em cidade pequena como a nossa, seja em cidade grande, as grandes cidades do país, como São Paulo, Brasília. Irmãos, quem é que não sabe que nas igrejas, irmãos, se ajudam os outros, irmãos? Me diga. Irmãos, vamos procurar nas nossas membresias alguém que passa fome, irmãos. Alguém que não tem o café, o almoço, a roupa para vestir, irmãos. Olha, se um dia você fez isso, e se você continua fazendo isso, peça perdão a Deus. As pessoas têm que se tornar membro das igrejas por ser cristão e não por ajuda financeira, por querer ajuda. Letra B, para receber uma cura, uma bênção, irmãos, eu me lembro de um senhor, ele abriu a boca, mostrou a língua dele para mim, ele disse, pastor, olhe para a minha língua. Eu olhei para a língua dele e ele disse, está vendo o sinal? Eu digo, estou vendo um sinal grande aí na sua língua. Ele disse, esse aí era um caroço, era um tumor que nasceu na minha língua. E eu fui à igreja, procurei a igreja dos crentes, recebi a cura desse caroço que nasceu na minha língua, irmão. Ele dizendo que o caroço era tão grande que ele não podia mais comer, meus irmãos. O caroço na língua dele cresceu e ele dizendo para mim, eu procurei a igreja. Meus irmãos, e eu muito alegre, eu disse assim, então, você congrega em alguma igreja? Ele disse, não sou crente não. Eu fui lá só para receber. Irmãos, eu me sentia assim tão mal. Aquele homem dizer algo assim, brincando, achando graça. Não quero ser crente não. Eu fui lá só para receber. Ele usou essa expressão, irmãos. Acontece muito, irmãos. Deus usou a fé daquele servo dele, não é? Ele recebeu a cura daquele problema tão grave. Um homem simples, não é? Versículo, a letra C. Por conveniência social, para conquistar uma pessoa ou agradar alguém. Você pensa que isso aqui não é comum? Ah, meu Deus. Irmãos, há muitas pessoas que adentram as nossas igrejas porque querem conquistar uma pessoa, um jovem, uma jovem, agradar alguém, talvez um patrão, uma patroa. O universo é grande aqui, por conveniência social, irmãos. Tem gente que ele segue dentro de uma igreja por causa de uma conveniência. É melhor para ele estar dentro da igreja do que fora. Mas ele nunca se converteu. Lembre-se que são erros que a gente comete em relação à igreja, ao cristianismo. Esse é o tema, para a gente não cometer esse erro. E letra D, por causa da família ou tradição familiar. E eu coloquei aqui, os pais precisam verificar a conversão dos filhos. O esposo precisa verificar a conversão da esposa e vice-versa. Os avós verificarem a conversão dos netos. O meu filho está aqui e ele sabe que eu já fiz o apelo para ele várias vezes, confirmando. Confirma, meu filho. Irmãos, nós precisamos confirmar isso. Não é porque é filho de crente que automaticamente é crente. Claro que esperamos que seja. Mas talvez seja por isso que nós temos muitos que nunca nasceram de novo, nunca se converteram, porque nunca foi feito o apelo. E eu oriento meu irmão, minha irmã, pastor, colega, faça o apelo para os seus filhos. Se você tem dúvida, se há algum indício de dúvida, faça o apelo, pergunte se a pessoa entrega ou entregou a sua vida completamente a Cristo, porque isso é perigoso, isso é fatal. Você já pensou? Meu pai é crente, meu pai é crente, meu avô também é crente, e tu? E você? Quem é você? Não, sou crente por causa deles. Deus defende de chegar lá em casa e dizer que eu não sou crente. Deus defende. Vai ter briga. Por isso eu estou aqui dentro da igreja, aqui, bonitinho. Mas, irmão, nós temos que fazer. E não é difícil, irmãos, a gente fazer o apelo. Olha, um colega nosso, um pastor, ele passou por essa experiência. A moça, irmãos,
era crente, mas continuava pecando, e dava trabalho para a igreja, até que um dia o pastor chegou para ela e disse assim: irmã, olhe para mim. Ela olhou. Você realmente nasceu de novo? Você realmente entregou a sua vida a Jesus de coração, completamente? Para falar a verdade, pastor, ainda não. Foi a resposta dela. Olha que coisa, irmãos. Vamos avançar. Esse foi o segundo erro. Nunca faça parte da igreja meramente por uma tradição familiar. Número 3. Ok? Número 3. Entrar na igreja por causa de Cristo e depois sair por causa de pessoas. Abra sua Bíblia aí rapidamente em Mateus capítulo 24, versículo 10. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Aí, ó, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmão, Jesus está falando do fim dos tempos, e ele está dizendo que é possível que venham os escândalos, né? Ele diz aqui, ó, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você pensa que Jesus está se referindo aqui ao povo lá do mundo? Não. O contexto aqui é no contexto da fé. Entende? Entende? Jesus aqui não está falando do contexto lá fora do mundão. Ele está falando, olha, no fim dos tempos vai aparecer falsos cristos, falsos profetas, etc. E ele cita aqui muitas coisas que vão acontecer. Aí ele diz o seguinte, ó, nesse tempo, muitos vão se escandalizar. Como é que a gente vai se escandalizar se é uma coisa do mundo? Não vai mexer com gente, correto? É do mundo mesmo. Do mundo, fulano de tal matou outro. Fulano de tal fez isso. É do mundo. Agora, irmão, se acontecer no nosso meio, aí é escândalo. Oh, misericórdia. Fulano fez isso. Misericórdia. Valei, meu Deus. O que está acontecendo? Aí começam os escândalos, né? Fulano fez isso. Não acredito. Fulano foi capaz de fazer isso. Foi ele. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Aí a pessoa diz logo, eu estou abalado. Ah, que eu não sei mais em quem acreditar. Ai, que eu não sei nem o que eu estou fazendo dentro da igreja. Porque acontece isso e isso. Irmãos, lembre desse versículo. Olha, Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos. Mas ele disse, ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. É verdade que os escândalos podem até abalar a nossa fé, mas jamais deve ser o motivo para você deixar a igreja ou de seguir a Cristo. Olha, o que tem de gente, o que tem de gente que já deixou a igreja por causa de alguém, não é brincadeira. Sabe por quê? Porque essa pessoa decepcionou ela. Essa pessoa traiu. Essa pessoa enganou. Essa pessoa foi falsa. Essa pessoa caiu no mundo. Essa pessoa decepcionou porque caiu no pecado. Foi para o mundão. Essa pessoa fez coisas erradas e escandalizou. E as pessoas, ou então fez alguma coisa que ela não gostou. Fez alguma coisa que maltratou a vida dela, ou ela, a família. Então, qual é a desculpa? Eu não quero mais saber de igreja, não. Por isso você está ouvindo essa mensagem hoje. Mande essa mensagem para alguém que está vivendo essa realidade. Porque essa realidade é muito comum. Tem muita gente vivendo assim, meus irmãos. E agora eu quero apresentar três frases para vocês. 3. Está ouvindo bem? Quem entra na igreja por causa de Cristo, não sai e nem deve sair por causa de pessoas. Se você entrou na igreja por causa de Cristo, nunca saia por causa de pessoas. Número 2. Quem sai da igreja por causa de pessoas, mostra que não entrou nela por causa de Cristo. Se eu entro por causa de Cristo, eu nunca devo sair por causa de pessoas. E se eu entro na igreja e saio por causa de pessoas, eu estou mostrando que eu nunca entrei por causa de Cristo. As duas se casam. As duas frases se casam. Frases, né? E a terceira.
Quem encontra motivos para deixar a igreja, jamais entendeu o motivo de fazer parte dela. Irmãos, o que é a igreja? Irmãos, a igreja é vida. A igreja é o corpo de Cristo. Olha, se eu encontro motivo para deixar a igreja, eu nunca entendi a razão de eu fazer parte dela. Memorizou? Deu para entender a frase? Olha, o motivo que nos leva a fazer parte da igreja é a nossa vida, é porque é vital. Essa mão está aqui porque ela é uma opção, ela está aqui? Não. Ela tem que estar aqui. E, inclusive, ela não serve nem para esse lado aqui. Ela não serve. Ela tem que estar aqui. É vital ela estar aqui. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Eu vou já desenvolver esse assunto mais adiante. Agora, vamos para o quarto erro que muita gente comete. O quarto erro. Estou andando bem? Está indo bem? Olha aí o quarto erro. Ó. Dizer que está afastado da igreja, mas não de Cristo. Meu Deus. Tem até um quadrozinho que está circulando nas redes sociais, não é? Pelo WhatsApp, que chama isso aqui de fake news. A maior fake news. Irmãos, olha o que tem de gente. E eu digo isso porque eu sou aquele tipo de crente, irmãos, que eu chego na loja e eu falo logo para quem está ali na frente. Eu digo logo, a pessoa pergunta logo se eu sou crente, eu pergunto se eu sou pastor, e eu falo mesmo, eu provoco a discussão, eu começo a conversa e falo. Irmãos, e aí algumas vezes você até vê a pessoa assim, você até vê que ela parece com um crente, mas quando você pergunta, ela diz, não estou frequentando igreja nenhuma. Mas não estou afastado de Cristo, não. Aí lá se vai a confusão se instalar. Não é? Como é que a pessoa diz que não faz parte da igreja e não está longe de Cristo? Mas afinal de contas, será que a igreja pode se separar de Cristo? Se ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Onde foi que você viu o corpo sem cabeça? Onde é que tem corpo sem cabeça, meus irmãos? Andando por aí. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Agora eu quero que você abra 1 João 1,7. Se confessarmos os nossos pecados, olha aí, meus irmãos, queridos. Eita, Jesus, deixa eu correr aqui. Olha, compartilhe, viu? Se inscreva no canal e mande essa mensagem para algumas pessoas que você conhece que precisam ouvir essa mensagem. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Irmãos, esse texto está dizendo que o verdadeiro cristão, ele mantém comunhão uns com os outros. Olha, cristianismo não ficou para você viver só no isolamento. Não ficou. Irmãos, a vida cristã não cola se você quer viver ela sozinho, na sua casa, isolado. Não faço parte de igreja nenhuma, não. Eu não quero me congregar. Olha, isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Porque, inclusive, nos países onde há perseguição, mesmo eles correndo perigo de morte, eles se reúnem. Nas matas, às escondidas, nos cemitérios, nos lugares, não é, assim, afastados. Eles se reúnem, mesmo correndo perigo de serem descobertos, presos. Mas o corpo de Cristo, irmãos, tem que estar. A igreja quer dizer assembleia, reunião daqueles que saíram do mundo, não é? Que saíram do mundo para Deus. Chamados para fora, quer dizer isso, não é? Olha aí, ó, mantemos comunhão uns com os outros. Se alguém não quer ter comunhão com o corpo, é uma evidência de que ele não nasceu de novo, porque ele não entendeu o reino de Deus. Lembra agora? Lembra que Jesus falou que o reino de Deus, quem não nascer de novo não pode ver. No 3, né? No João 3:3. E no 5 ele diz que quem não nascer de novo não pode entrar. Então, a ideia de entender e de fazer parte, né? É muito legal.
E agora, 1 Coríntios 12, versículo 27. O que está escrito aí, ó? 12, 27. Estou no erro número 4, não é? Olha aí, ó. Não cometa esse erro jamais. Versículo 27 diz o quê? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Aí eu quero citar o seguinte, irmãos. Por que que a mão precisa estar no corpo? Para ela sobreviver e ela ser útil. Porque se ela for cortada do meu braço, ela deixará de fazer parte do meu corpo. E ela não vai ser mais mão, ela vai ser apenas um pedaço de carne com osso, correto? E ela vai apodrecer. Então, o membro, ele tem que estar no corpo para ele ter a sua função e ele sobreviver ou ele continuar existindo. Olha que coisa. Assim somos nós. Diga comigo, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo coletivamente e individualmente membro. Meu Deus. Eu sou individualmente um membro e nós somos membros do corpo de Cristo. Que coisa, né? A comunhão com a igreja é vital. O cristão só é igreja se estiver ligado ao corpo. Agora vamos terminar a mensagem. Olha aí. Qual é o último erro? Qual é o último erro? Multar. Esse aqui, meu irmão do céu, vou botar a mão na minha testa. Você entendeu agora por que eu estou pregando isso aqui? Eu desafio um pastor que não tenha vivido isso aqui. Eu desafio qualquer pastor, qualquer igreja, se não digo, pastor Isaías, o que você está falando, eu já vivi isso aqui. Qual é o erro? Mudar a interpretação da Bíblia ou da doutrina para justificar ou acobertar pecados ou um pecado. Irmãos, olha, isso aqui muitas vezes faz os pastores entrar numa tristeza, porque a pessoa, não, isso não é pecado, pastor. Pastor, eu vou lhe mostrar, ó, um versículo isolado. Ou então, a igreja tal diz que isso aqui não é pecado. Por que essa daqui diz? Aí começa, irmãos, por isso surgem as seitas, as heresias. E as seitas, geralmente, elas trabalham com uma coisa que agrada as pessoas. Por exemplo, tem seitas que é a favor da bebida. Aí eu estou sendo gravado, não quero falar mais coisa aqui, né? As crianças e tal. Tem seitas que liberam as coisas. Conceitos, é relativo. Ah, isso é relativo. Não, isso aqui não, isso aí não é pecado não. Olha, eu aposto com você que isso aqui não é pecado. Olha isso aqui. Aí começa, irmãos. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma frase interessante. Muitos, por não querer mudar de vida ou abandonar o pecado, isso aqui é uma outra frase que eu quero que você memorize. Muitos, por não querer mudar de vida ou abandonar o seu pecado, mudam de igreja ou mudam de teologia. Irmãos, olha, você pode ter certeza, aí vem a experiência do pastor que eu estou falando. Ó, é pecado, é? Pois, espera aí. Eu vou pegar minhas coisas e vou me embora daqui. Aí vai, irmãos. Aí lá na outra igreja, ou na pseudo-igreja, né? Ele está lá, tranquilo, deitado numa rede, dizendo, agora eu estou tranquilo, agora ninguém vai mexer comigo, eu posso agora praticar e viver o que eu estou querendo praticar, e ninguém vai tirar minha paciência aqui. Irmãos, eu me lembro de uma vez que um irmão nosso deixou a nossa igreja, e eu soube que ele não entregava o dízimo, não é? Ele disse assim, agora eu estou numa igreja que lá eu não entrego o dízimo. Ele disse, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, ele não fazia mais parte da nossa igreja, mas um dia eu peguei um outro irmão da igreja e fomos falar com ele, irmãos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei lá e disse, olha, você não é mais da nossa igreja, mas eu quero lhe dizer que isso é pecado. Expliquei para ele. Você tem coragem de dizer que não deve entregar o dízimo? Expliquei para ele, irmãos. Irmãos,
Eu digo, você acredita mesmo que você está alegrando o nosso Senhor e Salvador Jesus? Como é que Ele está pensando de você? O que é que Ele pensa de você com essa atitude, irmãos? Ele não ficou em paz. Ele saiu dessa igreja para onde ele tinha ido e foi para uma outra. E depois ele mandou me avisar. Avise para o pastor Isaías que eu voltei a entregar o meu dízimo. Eu já fiz isso também em outros assuntos, irmãos. Pessoa está longe, agora eu não estou mais naquela igreja, eu estou tranquilo. Olha, continua em pecado, continua fazendo coisa errada. Esse erro sempre foi cometido ao longo dos séculos. Nesses dias tem aumentado, cumprindo a profecia que está aí, ó. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz o santo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o último erro que nós jamais devemos cometer. 1 Timóteo 4:1 diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Meu Deus, ei, você pensa que isso aqui é brincadeira? Você acha que não tem muita gente aí seguindo ensino de demônios, hein? Você acha que a Bíblia está falando besteira? A Bíblia está falando uma verdade. O Espírito afirma expressamente. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou ouvindo a voz do Espírito falando. É isso que ele quer dizer. Expressamente, não foi um sonho, foi a voz do Espírito. Que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e malignos, irmãos. Espírito maligno, aqui, ó. Ensinando coisas erradas. Agora, para fechar com chave de ouro, 2 Timóteo 4:4, o que diz aí de 1 a 4? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta quer dizer provoque. Faça de tudo para pregar. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, chegamos a esse tempo. Você acha que as pessoas vão suportar a doutrina? Você acha que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus e dizer, oh, palavra maravilhosa, eita que esse pregador é ungido por Deus. É isso que eles vão dizer? Rapaz, mas que mensagem. Eu não gosto desse pregador, não. Eu não gosto de ouvir esse tipo de mensagem, não. Sabe por quê? Porque a mensagem já começou a incomodar. E diz aqui, ó. Pois não haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coceira. E a ideia aqui é a abelha. Um inseto, quando ele entra no seu ouvido, o que se faz? É ruim, não é? Quando entra um inseto, uma mosca, uma muriçoca, qualquer coisa que entra no seu ouvido, a ideia sua é tirar, não é? Rapidamente, correr. Pois olha, meus irmãos, a Bíblia diz que sentirão coceira nos ouvidos. Não, para. Pode parar, não quero ouvir isso aí não. Eu me lembro de uma senhora que eu estava fazendo um GE com ela, irmãos. Era um estudo bíblico, ela era professora, então a gente só tinha tempo no domingo, à tarde, e eu ia fazer na sua casa. Na verdade, ela era diretora de uma escola. Irmãos, toda vez que eu triscava no inferno, ela dizia, pare. Irmãos, eu nunca me esqueci, porque ela fazia assim, ó. Pare, pastor, eu não quero ouvir sobre a palavra inferno. Eu me tremo todinho. Eu nunca me esqueci daquela cena dela botando as duas mãos nos ouvidos, quando eu começava a falar da consequência, né? De quando você não serve a Jesus. E o versículo 4 diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A palavra fábula quer dizer histórias, né? Contos. E olha, meus irmãos, por isso as seitas estão se multiplicando. Que Deus nos abençoe.
Eu quero que você nunca cometa esses erros. Olha aí a nossa conclusão. Por tudo que é sagrado. Por tudo que é sagrado. Pode mudar a conclusão. Por tudo que é sagrado, não cometa nenhum desses erros. Decida agora mesmo ser um cristão genuíno, obediente e dedicado ao reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? Olha, eu gostaria de orar com a igreja. Vamos orar. Encerrando. E tem uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Encerrando. Talvez a gravação vai pegar um pouco dessa oração. Viu? Vamos orar. Algumas vezes eu estou orando por pessoas desviadas e eu cito nomes. Não sei se você está me entendendo, mas eu quero a sua atenção. Aí eu cito algum nome, assim, de uma pessoa. Mas na mesma hora que eu cito o nome daquela pessoa, vem uma coisa assim na minha mente e diz assim: e você acha que ela é realmente desviada? Ou ela nunca nasceu de novo? Me vem essa indagação. Sabe, irmãos, como é que nós vamos orar, que é o assunto de terça, né? Na nossa agenda de oração. Orar pelos desviados. Será que aquela pessoa que nós estamos orando para que ela volte para a igreja, será que ela é desviada mesmo ou ela nunca nem nasceu de novo? Olha aí, olha que situação. E em alguns momentos eu me deparo com essa dúvida. Porque talvez a pessoa nem desviada é. Ela entrou na igreja e saiu, porque ela nunca nasceu de novo. Ela nunca se converteu. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nesse momento, Deus, eu oro por essa pessoa que está afastada da igreja, Senhor. Se essa pessoa de fato é uma pessoa que um dia se converteu, nasceu de novo, e ela deixou a igreja por um momento, por causa de um pecado, traz essa pessoa de volta, Jesus. Toca nela, Espírito Santo. Queime dentro dela o teu fogo. E a luz brilhe no seu coração. E que ela volte para os teus caminhos, Senhor. Volte correndo para a igreja de Jesus. Peça perdão a Deus. Abandone o seu vício. Abandone a prostituição. Abandone a lascívia, a fornicação. Abandone a idolatria. Abandone a vida que você está vivendo longe de Deus. E volte para a casa do Senhor. E você, meu amigo, que nunca nasceu de novo, aceite Jesus como seu Salvador agora mesmo, onde você estiver. Se ajoelhe, se você puder se ajoelhar, e diga: Jesus, eu entrego a minha vida de verdade. E eu me entrego a Jesus e aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje eu vou ser um crente fiel, verdadeiro em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui na igreja nesta noite que queira tomar a sua decisão, aproveite essa rica oportunidade. Há alguém aqui nessa noite que deseja, levante a sua mão. Há alguém aqui nessa noite que deseja tomar a sua decisão. Não deixe essa oportunidade passar, porque amanhã pode ser tarde demais. Diga: Jesus, eu entrego a minha vida de verdade. E se tem alguém aqui na igreja que nunca nasceu de novo, hoje chegou a tua hora. Esse momento é somente seu e Deus. Você pode dizer agora do fundo do seu coração: eu estou na igreja, mas eu não sou nascido de novo. Mas hoje eu estou nascendo em Cristo Jesus, espiritualmente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E que a tua vida seja transformada a cada dia pelo poder de Deus. Amém. Graças a Deus. Um abraço, eu te amo e vou orar por você. Amém, Jesus. Vamos.